começa o programa que eu tenho certeza que você vai ficar revoltado. Sabe por quê revoltado? Quando a gente pensa nas crianças, a gente pensa, quando a gente era criança e a gente brincava, o que a gente queria ser, né? A gente tinha os nossos heróis. Os heróis, é. Então, ou você queria ser professora, ou queria ser médico, ou queria ser... tanta coisa, qualquer profissão. Mas você não via as crianças querendo ser bandido. Não, Kátia, essa dura realidade, boa tarde pra você de casa. A gente vai mostrar já, Kátia, um vídeo, né? A gente assistiu e é um vídeo que toca a gente. Que é exatamente isso que você falou. Qual é o referencial pra essas crianças? O que elas querem da vida? E o pior, né? Se elas têm essa ideia, é porque a referência delas de sucesso, de profissional qualificado, de profissional que todo mundo fica assim, nossa, eu também queria ser como ele. Só que é um bandido, gente. A gente recebeu esse vídeo essa semana e a gente ficou impressionado, sabe com o quê? Não só com o nosso achar, mas do policial que tá acostumado a conviver com essas coisas. Ele mesmo. E ele ficou indignado. Como que isso é possível? Ver criança brincando desse jeito? É acreditar que esse é o caminho que vai se dar bem. E não é. A gente tá com uma estatística que eu vou passar também já, que aí essa criançada vai ficar impressionada o quanto dura a vida de alguém que escolhe esse caminho. Não, e outra coisa, né? A gente tá falando de brincar, a gente brincava de polícia e ladrão também. Mas não é isso não, gente. É o teor de como eles criam os brinquedos, que olhando, eu falei, gente, eu nunca nem pensei em criar uma arma desse jeito, que você encaixa o pente. Não, sabe o formato, Kátia. E aí piora, até a mercadoria, ou seja, a droga, eles criam a droga de brincadeirinha. Sim, eles brincam de traficantes, eles brincam de guerra no morro. E sabe o que eu achei mais triste, gente? O próprio policial disse, quando eles chegam na comunidade, como nessa comunidade que eles encontraram esse brinquedo dessas crianças, eles não sabem, porque tá lá o bandido atirando e tá a criança do lado brincando, que é bandido, que é traficante. Eles não sabem se eles vão atirar, se é o bandido ou se é a criança que tá brincando. Que de longe você não consegue nem identificar direito que é uma coisa que é outra. Exatamente, é impressionante. As imagens vão tocar o coração de qualquer mãe, qualquer pai de bem. Vão ficar mexidos. Vamos mostrar? Vamos lá. Olha lá, rodou. Pra você que fica criticando a polícia, olha aí, ó. A brincadeira das crianças da favela, ó. Faz a metralhadora, mas não é pra brincar de polícia e ladrão, não. Aí, o molequinho tá com a mochila. Aqui, ó. O molequinho tá com a mochila. Aí o polícia pega a mochila e fala... Olha a carga. Abre aí. Olha lá. Um monte de madeira. Madeira, fita crepe, brincando que é carga igual de vagabundo, ó. Olha o que tu pega com as crianças, ó. Eles fazem uma porrada de madeirinha embalado igual droga, porque aqui a onda é brincar de ser vagabundo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Pedra de crack. Eles fazem pedra de crack, ó, embala maconha, tá vendo? É tudo de mentira, ó. É papelão, não é droga não, é pedra. Arma, troca, pente, ó. Ó a brincadeira deles, ó. Pedra embalado, igual droga. Aí um esse, olha lá, arma, troca, pente. Bota o carregador, tira o carregador. Carregador. Vendo? Ó. Olha aqui. Já estão treinando, desde criancinha. Aí tu cai no beco, bate de frente desse, entope ele de tiro, aí vocês, seus vem com bagulho de direitos humanos, porque vocês nunca entraram aqui, vocês não sabem o que é isso aqui, ó, entendeu? Olha aqui, ó, mas junto com os de brinquedo, tem os de verdade, olha os estojos aí no chão, olha aí, ó, anda junto com o de brinquedo, tá vendo aí? Uma porrada de estojo no chão, aí o cara tá com o de brinquedo no meio do de verdade, aí você tem que ter a da bola de cristal pra saber qual dos dois tu vai matar, entendeu? Tu espera ele atirar primeiro, e olha o direito humano da Isso é até brabo ali. Então, gente, foi um desabafo de um policial. Porque cá entre nós, imagine, ele disse que tinha acabado, que o vídeo é bem mais longo, né? Que ele tinha acabado de sair de um tiroteio contra traficantes. E quando eles chegaram depois, porque aí eles entram na comunidade para fazer as batidas policiais e tudo, mas eles encontraram várias mochilas dessas, com essas coisinhas que as crianças estavam brincando. E as crianças, como eu falei antes, brincam junto com os traficantes, no meio da zona de tiro. E as coisas são feitas de uma forma tão perfeita, Kátia, que a gente percebe o quê? Que essa criança, ela viu, ela pegou essa arma de verdade, às vezes, né? Ela viu a droga, ela sabe o que ela está reproduzindo. Agora, de quem que é a culpa disso? Porque a criança, ok, ela não tem. Falta o Estado na comunidade? Falta. Falta, mas gente. Vamos ser sinceros. Como é que a gente vai consertar isso, Kátia? Então, eu acho que tem que ter muita boa vontade, que não é o que eu vejo, pelo menos eu, se você pensa diferente, então me fale. Vai nas nossas redes sociais, vai no nosso canal do YouTube. As crianças estão acostumadas
a viverem, a pegarem, a entenderem como funciona uma arma dessa, gente. Isso é assustador. Isso é assustador, porque como que ela vê pra ela brincar, como que enrola a maconha, como que enrola, porque ela tá lá vendo no dia a dia. E tudo aquilo que é comum no nosso dia a dia passa a ser, infelizmente, aceitável, faz parte da vida da criança. Agora, Kátia, a gente sabe de relatos, às vezes em muitas comunidades, que os traficantes, porque eles não têm nada a perder, eles estimulam e incentivam a criançada nessas brincadeiras, porque para eles viram soldadinhos daqui a pouco, né? Que então criança, adolescente, eu viro soldado do tráfico. Mas posso te falar, eu acho que é uma junção de coisas. Se a gente analisar friamente, por que os traficantes também acabam tendo todo o suporte da comunidade? Sim. Primeiro, porque eles ameaçam. Isso é importante, isso não pode ficar fora. Mas eles também dão a creche que o sistema que devia oferecer não oferece. O governo não dá. Saúde, saúde, não remédio, proteção. Vocês sabiam que muitas vezes tem estudantes de psicologia, olha só que horror, pensa só, que o tráfico de drogas, que aí eles chamam como uma comunidade. A comunidade vai lá nas faculdades de psicologia e fala, olha, vocês precisam de estágio, a gente tem ali 3 vagas se vocês quiserem, fechado, tá bom. Aí eles falam assim, olha, vocês vão, olha só essa parte, porque eu já ouvi de gente que foi chamada para trabalhar em comunidade. Comunidade grande, não era comunidade pequena e era aqui de São Paulo, não era do Rio. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer estágio na comunidade para cuidar das crianças. Mas por que das crianças? Porque a gente não quer que a criança vire viciada. Eles vendem droga para fora, mas eles não querem que as crianças da comunidade sejam drogados. Pode ser traficante, mas não pode ser drogado, pode ser dependente químico. Sim. Olha que absurdo. É a filosofia. Então, gente, o negócio é muito sério. Muito sério. Não adianta a gente também julgar pai e mãe, porque pai e mãe muitas vezes também tem que sair para trabalhar e deixa as crianças onde dá para deixar, né? Ô, Kátia, mas uma coisa eu estava lendo hoje quando a gente foi pensar nessa pauta, que a média de uma vida de um traficante, você criança, molecão que tá achando que esse é o caminho, de quem entra por esse caminho é de 13 anos. É o ciclo de vida, né? É o tempo de você brincar, aprender, virar o chefe do morro e ser assassinado porque outro vai querer o teu lugar. Então, assim, você quer viver por 13 anos na sua vida? Então, olha, Coronel Tadeu tá com a gente. Muito boa tarde, Coronel Tadeu. Olha, vou lhe perguntar uma coisa. Vamos passar esse vídeo de novo? E aí eu quero que o senhor me diga o seguinte. Por que as nossas crianças estão tão desprotegidas e esses são os heróis que eles querem seguir como futuro para a vida deles? Triste, né? Olá, Kátia, boa tarde, Alex, boa tarde aos nossos espectadores. É muito triste ver esse filme, quando as nossas crianças poderiam estar adquirindo outros conceitos através da brincadeira e acabam indo para o lado errado. Isso demonstra claramente o quanto o Estado está abandonando as sociedades mais carentes, as comunidades mais carentes. Quando ele deveria estar lá presente com uma educação boa, educação de qualidade, tirando a nossa criança da mão do traficante, e olha o que nós vemos. A criança, ela aprende aquilo que é ensinado a ela. Se ela tem aquele exemplo de herói, que o traficante é o herói, é aquilo que ela vai aprender. Aí falha demais o Estado. Não adianta a polícia ir lá e prender o traficante e fazer ações e mais ações, né? O Estado precisa preencher esse espaço urgente e com a máxima qualidade possível. Olha, e prova disso, a gente vai passar o vídeo de novo, que tem gente pedindo pra gente repassar, é que o próprio policial fica indignado com quem encontra e que no meio daquela zona de fogo, de um lado contra o outro, você tem as crianças brincando de bandido, de ser traficante junto com os traficantes. Verdadeiro. Quer ver? Vamos ver o vídeo aí, ó lá. Fica criticando a polícia, olha aí, ó. A brincadeira das crianças da favela, ó. Faz a metralhadora, mas não é pra brincar de polícia e ladrão, não. Aí, o molequinho tá com a mochila. Aqui, ó. Ladrão e ladrão. O molequinho tá com a mochila. O polícia pega a mochila e fala... Olha a carga. Abre aí. Olha lá. Um monte de madeira. Madeira. Fita crepe. Brincando que é carga igual de vagabundo, ó. Olha o que tu pega com as crianças, ó. Eles fazem uma porrada de madeirinha embalado igual droga, porque aqui a onda é brincar de ser vagabundo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Pedra de crack. Eles fazem pedra de crack, ó.
embala maconha, tá vendo? É tudo de mentira, ó. É papelão, não é droga não, é pedra. Arma, troca, pente, ó. Ó a brincadeira deles, ó. Pedra embalado, igual droga. Aí um desse, pente, ó. Olha lá. Arma, troca, pente. Bota o carregador, tira o carregador. Troca o carregador. Tá vendo? Ó. Olha aqui. Já estão treinando, desde criancinha. Aí tu cai no beco, bate de frente desse, entope ele de tiro, aí vocês, seus vem com bagulho de direitos humanos. Porque vocês nunca entraram aqui. Vocês não sabem o que é isso aqui, ó. Entendeu? Olha aqui, ó. Mas junto com os de brinquedo, tem os de verdade. Olha os estojos aí no chão. Olha aí, ó. Anda junto com o de brinquedo. Tá vendo aí? Uma porrada de estojo no chão. Aí o cara tá com o de brinquedo no meio do de verdade. Aí você tem que ter a da bola de cristal pra saber qual dos dois tu vai matar. Entendeu? Tu espera ele atirar primeiro. E olha o direito humano da pra você que fica criticando. Então, Coronel Tadeu, é revoltante, é triste, e eu não sei como que a gente vai conseguir modificar em pouco tempo essa situação. Você tem uma saída para isso? Enxerga uma saída? A indignação desse policial é mais do que verdadeira, Kátia, porque ele sabe que no futuro bem próximo, até antes dessa criança completar 18 anos, ele vai ser um soldado do tráfico e vai estar confrontando a polícia. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vê em muitos lugares, em especial no Rio de Janeiro, em algumas localidades aqui em São Paulo. Eu acredito, Kátia, que a única coisa é o Estado ser mais atuante. As prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, que não tem assim, essa responsabilidade direta com o ensino básico, mas ele tem que se fazer presente de todas as formas. E olha, eu não vejo tanta dificuldade. Carece de investimento, de você realmente destinar recursos e entrar na favela e o governo dizer, esse território é meu. Aqui não vai ter nenhum traficante ensinando criança nenhuma. Então, isso é que precisa ser feito, mas precisa ser feito com muita vontade política e com muita determinação. Só no blá, blá, blá e no discurso não vai adiantar. Não. E aí que eu acho que mora o grande problema. Porque tem uma coisa que é muito organizada nesse país, é o tráfico de drogas, é o crime, né? Esse é muito organizado. E aí foi se perdendo a mão lá atrás, de muitos anos atrás, e foi se deixando um pouco assim, tá isso solto, aqui, né? esse é para segundo plano, esse é povo pobre, é segundo povo, é segundo tema, não vou almoçar mais com os meus filhos, eu agora só fico no celular. Então todo mundo tá muito individualista, não fica perto dos filhos, desconhece os filhos, vem o traficante, abraça, o governo tá pouco se lixando, porque enfim é só mais um que vai entrar para estatística, e aí a gente vê essa situação piorando cada vez mais, porque imagine, Coronel Tadeu, na prática não é assim que funciona, o traficante não oferece para a comunidade aquilo que o Estado não oferece e tem obrigação de oferecer? Exatamente, Kátia. O tráfico de drogas, como você falou no início da sua fala, ele é organizado demais, disciplinado e determinado. Ele cumpre aquilo que ele quer, ele tem meta, ele funciona como uma empresa e ai de você se não agir de acordo com o que eles querem. Eles vendem e vendem muito e dominam. E a dominação deles é uma dominação financeira em cima de pessoas simples que carecem de necessidades básicas e o tráfico ele acaba suprindo aquilo que o Estado não dá. E muitas vezes você tem essa organização muito, mas muito bem feita. Por isso que às vezes as comunidades até acobertam os traficantes por esse motivo, porque eles dão um acolhimento de tudo aquilo que aquela população precisa. E aí acabam levando as nossas crianças. Isso demonstra claramente o que é o Estado falhando naquilo que ele deveria agir e agir com primazia, que é a educação das nossas crianças. E uma vez que o Estado falha, na ponta da linha, acaba sobrando o quê? Para a polícia militar, um enfrentamento com o crime organizado e com esses traficantes.
Então, mas aí a gente vê, vamos dar um exemplo do Rio de Janeiro, que é mais fácil da gente visualizar, porque você tem ali uma região, não que aqui em São Paulo seja diferente, eu estou dizendo mais fácil de visualizar, porque a gente tem os morros. A questão geográfica, né? O pessoal subiu ali, se isolou. Isso aí começou nos anos 80, Kátia, no Rio de Janeiro. Eu já subi muito em comunidade no Rio de Janeiro, e é isso que o Coronel está narrando aqui, a gente falou. Você sobe, não tem nada nessa comunidade que não seja o traficante. Mas aí veja ele é referência. Chegou a pandemia. Aí não podia subir a polícia. Mas o próprio governo falou que não podia subir a polícia. Então, tá pandemia. Então a polícia não sobe. Tá bom, se a polícia não sobe o morro, então quem que tá tomando conta? Eles lá em cima. Os traficantes. Aí como que você quer que o grupo, que já é unido, que já é organizado, não fique mais forte? Gente, aí é uma coisa surreal. É como se a gente deixasse as portas da casa da gente escancaradas e abertas, o carro aberto com uma mala de dinheiro, esperando que ninguém fosse levar. E uma coisa que a gente tem que também deixar claro, a gente não quer generalizar aqui, a gente sabe que muitos pais e mães dentro dessas comunidades são trabalhadores, né, Coronel? Saem cedo para vir trabalhar, como a gente diz no Rio de Janeiro, aqui no asfalto, aqui embaixo. E essas crianças ficam em casa, não tem educação, não tem escola, não tem professor, elas ficam na mão de quem? Qual é a referência delas? Às vezes é um irmão mais velho que cuida, às vezes é a creche. E às vezes esse irmão já tá também de soldadinho do tráfico. E é daí que vem, não é, Coronel, essa coisa do ídolo, né? Porque para essas crianças, o ídolo é o traficante. É esse cara que se deu bem e que faz o que ele quer, que tem a mulherada que ele quer, é isso. É isso mesmo, Alex. O que você falou, a pessoa que mora numa comunidade, numa favela, ela não diferencia em nada daquela pessoa que mora numa região urbana com melhor qualidade, com asfalto, com água, luz. Não muda em nada. Todos nós saímos para trabalhar. A diferença grande é onde são deixadas as nossas crianças. Por uma questão até financeira e estrutural, né, as crianças da favela, elas acabam sendo deixadas ao léu. Os pais precisam sair para trabalhar e quem toma conta delas normalmente é o que você falou, é o irmão mais velho, é o vizinho, a vizinha, que acaba não fazendo esse serviço direito. E aí vem novamente aquela lição. O tráfico vem e vem aliciando mesmo. Essa é a grande diferença, essa falta de estrutura. É onde o governo deveria colocar uma escola boa, de qualidade, em tempo integral, para que essa criança entrasse às 7 horas da manhã, saísse 18 horas, sendo alimentada, sendo educada, sendo formada e forjada para ser um trabalhador, não um marginal que vai trabalhar com crime em pouco tempo. Essa é a grande diferença. É a grande diferença. Agora, a gente vê também, a gente tem que ser justo, que também tem muito adolescente, muito adulto, nas classes A, B, C, também que são traficantes e que também não cuidam dos filhos. Vamos, não julgando, mas já julgando. A filha do Belo. Não foi presa no Rio de Janeiro, dizendo que ela era uma das chefes, das líderes da organização criminosa. Então pensa, ela fazia odontologia, o pai dava uma pensão de 10 mil reais para ela e ela resolveu ser bandida. É o caráter. É achar que é o caminho mais curto, vai levar. Mas não tem caminho curto. Você trabalha desde que idade? Coronel trabalha desde quando? Não tem caminho curto para chegar em lugar nenhum. Eu acho que a gente tem vários focos aqui de problema. Tem esse, tem o foco de quem está na comunidade, quem abraça é o traficante. Tem os pais que também estão trabalhando tanto. E aí chega em casa, sai dando presente para o filho para comprar amor e atenção. Então isso tudo inverte justamente o andar da roda, que era para a gente formar os filhos. E a gente vê um Estado querendo formar o seu povo para serem o quê? Para serem pessoas dignas. Favorecer para que a gente tenha muitos bons profissionais, como a gente tem no Brasil, que se mantenham aqui. Tem cientistas brasileiros que estão sendo valorizados no mundo inteiro, menos aqui dentro. Não, aqui não tem valor. Quem está tendo valor é o André do Rap, é os antigos lá de trás. Né? Isso é um absurdo. Isso é muito triste. E o pior, né, Coronel Tadeu? Como que em pouco tempo a gente vai ver uma melhora disso? Eu acredito que isso vai demorar muito tempo, Kátia, até porque uma parte da classe política, e a gente consegue acompanhar pelas redes sociais, pelos veículos de comunicação, infelizmente uma parte da classe política é a favor da liberação da droga, é a favor da venda da maconha, da cocaína. Então, dentro da classe política, nós temos esses problemas também. Há uma discussão muito grande sobre isso. E aí, olha a repercussão que isso dá. As pessoas não pensam no futuro do país, não pensam no futuro dessas crianças. O Alex falou, não tem caminho fácil para ninguém. A frase do Alex retrata tudo o que a gente vive. Quer ser alguma coisa na vida, você precisa se esforçar muito.
ser um trabalhador, começar cedo, estudar bastante, ir para uma faculdade. É assim que a gente tem que ensinar as nossas crianças que o sucesso na vida tem que seguir uma regra. E a regra é uma educação boa dentro de casa e uma educação melhor ainda nas escolas. Eu estava vendo o Datena esses dias. Eu não vou me lembrar quanto, mas foram 2 milhões de reais que a polícia pegou numa apreensão, não foi? Num carro? Acho que teve recentemente num carro, uma coisa assim. Acho que foi essa semana 2 milhões. Aí, olha só, eu bem assisti, prestei atenção, falei, gente, pior que é verdade. Aí chegou o delegado e falou assim, mas isso aqui não vai fazer nem cóceguinha para eles, não. Pro PCC. Isso não vai, isso é uma gota no oceano para eles. Ele é 10 reais pra gente, então, 2 milhões é nada. Olha o quanto que se movimenta de dinheiro com o crime no país, né, Coronel? Esse dinheiro realmente não vai afetar absolutamente nada. O crime organizado hoje, ele é uma empresa tanto do lado extra-lei, fora da lei, como dentro da lei. A gente já sabe que o tráfico de drogas, ele já possui várias empresas legalizadas, lavam dinheiro em diversos segmentos da economia e, portanto, 2 milhões de reais, você pode ter certeza que não vai fazer absolutamente nenhum efeito para eles. Mas eles correm atrás. O tráfico de drogas, cada dia, acho que quase todos os dias nós vemos a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e as guardas municipais apreendendo drogas e dinheiro. E olha que o serviço não para. Então, dá para você perceber o gigantismo que é esse negócio. E olha, indo para o outro lado agora, a gente está vendo esses dias o quanto que as pessoas estão extremamente descontroladas também, né? Sim. Isso, sendo policiais, não policiais, seguranças, advogados, como a gente viu o caso daquela advogada ontem. A gente não está rotulando a instituição ou a profissão, mas a pessoa. O que a gente queria dividir com o senhor, Coronel, que o nosso telespectador, é uma história que com certeza o senhor deve ter visto essa semana, quando uma mãe de 44 anos, lá no Mato Grosso, com seus 4 filhos, uma dessas crianças autista, vai parar na delegacia por um desentendimento. E aí ela é tratada assim pelo policial. Olha isso. Tratada como um criminoso, que nem deveria ser tratado também um criminoso, mas é tratado o quê? Com agressão? Bate, mas ele surra a menina. Olha lá, a mulher. Então, porque estava na delegacia. E os outros policiais em volta. Ela só foi salva ali quando chegou uma policial mulher, porque os homens ficaram de braços cruzados vendo o colega bater, espancar. Então, e o que, na verdade, dá direito de mesmo que seja uma autoridade, a ter uma atitude dessa? Mal comparando, o que aconteceu com o João no Rio Grande do Sul, que era o segurança do supermercado, que acabou surrando ele de um jeito. Matou. Até morrer, até matar, assassino. Agora, essa moça parece que foi presa, pelo que a gente ficou sabendo, que o filho parece que estava... Eles estavam no restaurante, tem autismo, né? Eu acho que a comida demorou um pouco no restaurante, o filho se alterou um pouco. A gente sabe como o autismo é algo muito sério. Mas precisava ser preso por isso também? Precisava, Foi preso na discussão. E pode, Coronel, um policial fazer isso? Travou, Coronel? Coronel, congelou? Acho que congelou. Agora, vou te falar uma coisa. Cá entre nós, as pessoas estão tão acostumadas e achando que isso é uma atitude correta, que se você olhar no vídeo, tem um rapaz que está lá parado que ele nem olha para trás. Ele tá de máscara, ele nem olha. Ele nem olha, ele não está nem querendo saber o que está acontecendo, porque não é com ele mesmo. As pessoas elas não têm empatia, né, Kátia? Ninguém se coloca, porque se ele olha para trás, os outros olham, né? O policial vai ter que parar. Você acha que ela estava gritando pouco e o policial batendo nela? E ela já estava algemada, Kátia. O rapaz está ali no balcão. Gente, ele nem... Dá uma olhadinha rápida, você vai ver o que está acontecendo. Isso não é agressão, isso é espancamento. Isso aí, o que ele está fazendo com essa mulher? Quem é esse policial? Isso quer justificativa? Já deram justificativa. Existe justificativa para isso? Não, o do policial foi afastado. Vão avaliar o inquérito. Vão avaliar o quê? Expulsa. Eles deviam parar com essa palhaçada que vão avaliar. Eles deviam fazer... Sabe como devia ser, no meu ponto de vista? Devia estar depois lá numa página da polícia. Fulano de tal, aquele que bateu na mulher, foi afastado. E colocarem ali, porque eles deviam prestar contas pra gente, que é a gente que paga. A gente que paga o salário eles prestar contas ali de como que tá o processo. Porque é tão fácil falar que o cara foi afastado e depois ele volta e ninguém fica sabendo. Não, e que vai analisar. Gente, eu não precisa analisar alguma coisa com essa imagem? Se fosse a mãe dele ou a mulher dele que estivesse apanhando, vamos ver se ele ia analisar também tão demoradamente, né? Aí a gente quer ver essa análise. É muito desaforo, Kátia.
Eu acho que as coisas estão tão fora de controle, as pessoas estão achando tanto... Eu não vou dizer que é culpa da pandemia, porque só sai de dentro da pessoa aquilo que ela tem. Ela já tem, Não vamos falar que a pandemia também está transformando as pessoas em monstros. Ou que é bebida, já eram monstros, que é droga, né? Bipolaridade, não. A pessoa dentro dela já não tá batendo bem, né? Então, eu acho isso. Então, quer dizer, o policial já todo errado, o rapaz o outro policial que está lá parado, a mesma coisa. É tão agressor quanto, porque permitiu, né? Ficou quieto, né? Não foi apartar, então concorda. E o rapaz ali de camisa listrada, mas nem tá aí com a hora do Brasil, né, Coronel Tadeu? A cena é muito triste ver uma cena dessa, Kátia. Eu acho que foi o Alex que falou, nós não vamos aqui julgar a instituição, porque a Polícia Militar ela presta um serviço fabuloso para a sociedade, mas essa ação individual desse policial realmente ela é lamentável. A mulher dentro da delegacia, por mais que ela tenha feito alguma coisa de errado, dá para perceber que ela está algemada e completamente dominada. Uma agressão após ela estar completamente imobilizada não se justifica. Então, é lamentável que o policial, o nível de estresse dele devia estar 1000 por hora, possivelmente tenha ouvido alguma ofensa e aí ele destrambelhou de vez. Mas aí desculpa, né, Coronel? Todo mundo tem os seus problemas e seus estresses. Se eu tô estressada, o Alex fala uma coisa pra mim que eu não gosto, vou lá e espanco ele. E aí, tudo bem, coitada da Kátia, ela tá trabalhando dobrado, né? Não. Agora, o policial tá estressado, ele vira a mão antes. ou dá soco nele mesmo, porque aí não bate ninguém, bate só nele. Mas a gente não tem um suporte psicológico, psiquiátrico da polícia para os seus funcionários? Tem, né? Até tem, Kátia, mas eu vou dizer para você, não tem tanta qualidade assim não, porque hoje, eu vou falar aqui pelo estado de São Paulo, né, que eu tenho bastante contato, eu sou daqui de São Paulo, hoje eu posso falar para você que a tropa da Polícia Militar, ela tá doente. Então, olha, graças a Deus aqui em São Paulo a gente tem visto muito pouco dessas cenas, mas pelo nível que nós temos de estresse aqui em São Paulo e a forma com que essa valorização do policial ela não vem, tem deixado a tropa completamente maluca, vamos usar esse termo, mas hoje o quadro não é agradável. Eu preferia que o atendimento psicológico fosse muito mais presente, muito mais intenso. Ele existe, mas ainda deixa a desejar. Mais uma falha do Estado. Mais uma falha. Porque se você tem um grupo de profissionais, como são os policiais, de uma forma geral, que vivem sob uma pressão absurda, saem de casa, não sabem se vão voltar vivos ou não, tem que conviver, muitas vezes, morando do lado do bandido, escondendo a farda para secar atrás da geladeira, ganha uma mixaria de salário e ainda não tem... cá entre nós, nem um psicólogo para atender o cara, porque você acha que para ele é fácil também. Na maior parte das vezes, os policiais, cada vez que dão um tiro e acertam ou matam alguém, é um sofrimento muito grande. Claro. Eles não sabem lidar com isso, é como uma guerra. E você não tem nem o suporte do Estado para tentar fazer com que ele não fique acumulando todo esse estresse e essa vida terrível que ele vive, né, Coronel? E você sabe que o número de suicídios aqui, Kátia, ele continua, é difícil você zerar. E o suicídio, você veja só, é uma amostra de como a tropa, o efetivo da Polícia Militar está doente. Porque existem degraus, né, que para se chegar à consumação do suicídio. A base disso é o número de policiais hoje que estão doentes, sofrem um estresse terrível. E é difícil você ter esse preparo. Esse preparo a gente tenta forjar o soldado dentro das escolas de formação. A escola de formação de soldado, a escola de formação de sargento e escola de formação de oficiais. É ali que a gente impõe a maior dificuldade possível para que ele fique sabendo, para que o próprio soldado se prepare e diga, olha, na rua vai ser pior do que eu estou tendo no treinamento. Você tem que treinar bastante para suportar. Mas o nível de dificuldade ao longo da vida, do dia a dia, do trabalho, que é estressante, vai aumentando tanto, que chega uma hora você precisa sacar ele do trabalho e dizer, olha, vai respirar um pouco, porque se você trabalhar desse jeito, você vai fazer besteira.